Louvado seja Deus, mais um dia aqui, aprendendo com a Bíblia. Quero convidar os irmãos do grupo Deus é Fiel, você, aonde chegar esse áudio, convidar você a ouvir a mensagem em nome de Jesus, aprendendo com a Bíblia. Deus abençoe todos. Está aqui minha mãe, está aqui sou Evandro, minha tia também está tudo aí assistindo aqui pela chamada de vídeo. E você que está nos ouvindo, né, mamãe, seu Evandro? Glória a Deus, a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Hoje nós vamos falar aqui. Nós vamos estar aqui no quadro aqui, aprendendo com a Bíblia. Louvado seja Deus. Nós vamos estar aprendendo aqui sobre o que aconteceu ali com o Estevão, né? O Estevão, que foi aí o primeiro martírio, né? O primeiro homem apóstolo a ser morto, né? Pela palavra de Deus ali, né? Por causa da mensagem. Louvado seja Deus. Então, aqui, meus queridos irmãos e irmãs, visitante que está aí nos assistindo, nós estamos aqui com o coração cheio, né, primeiramente, cheio de gratidão a Deus, e iniciar essa mensagem aqui louvando ao nosso Deus pela fidelidade dele nas nossas vidas, né, no nosso ministério, somos igreja do Senhor, né? Ao nosso Deus toda honra, toda glória, todo louvor. Louvado seja Deus. Então aqui a gente vai, como eu disse, né? A gente vai aqui aprender com a história de Estevão e também a respeito do mundo espiritual, né? Que fala aqui mais alto é o mundo espiritual. E o texto base que eu peguei aqui para nós aprendermos, o versículo base, está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 55, onde nós vamos estar aqui aprendendo com essa história, no aprendendo com a Bíblia em nome de Jesus. O texto base aqui, o versículo diz assim, Atos 7, versículo 55. Mas ele quem, né? Sempre eu gosto de saber quem é ele, né? Aqui está falando mais ele quem? Aqui é o Estevão, né? Está falando do Estevão, ele aqui é o Estevão, mas ele, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então é um versículo aqui que eu peguei isolado, mas você pode ler o antes e o depois, ou o texto inteiro, assim como você que está ouvindo a mensagem, né, desejar. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você aprende com a Bíblia. Então aqui a vida de Estevão nos convida a refletir sobre a firmeza de nossa fé e a forma como nós reagimos às diversidades do dia a dia que acontecem na nossa vida. Estevão aqui é um homem comum, como eu, você que está ouvindo o áudio, minha mãe, é uma pessoa comum, é um ser humano comum, como nós. Ele tornou um exemplo extraordinário de fidelidade ao nosso Deus, de fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. O Estevão. O Estevão, ele enfrentou, né? Ele enfrentou oposição. O Estevão, ele enfrentou perseguição. E, por fim, ele enfrentou ali a morte também. Mas ele nunca abandonou a confiança que ele tinha em Deus. E você? E eu? Será que nós temos essa firmeza de confiar em Deus a esse nível, a esse ponto, como Estevão, ele suportou, né? Na posição, na perseguição, até a morte. Ele não abandonou Deus, ficou ali. Você já se perguntou para você mesmo como que você reagiria em uma situação extrema de provação como essa que Estevão enfrentou? Você já se perguntou para você mesmo? Você suportaria? Né? O que nos sustenta, ou que nos sustentaria, né? Diante dessa tribulação. E aqui nós vamos, nessa mensagem, nós vamos aqui explorar como que a fé de Estevão nos ensina a vencer o inimigo, o diabo, o inimigo das nossas almas. E como que a Bíblia, também a história de Estevão aqui, nos ensina a confiar no poder de Deus e a compreender o significado espiritual dessa história que nós estamos lendo. Eu vou fazer uma pergunta para você reflexiva, para você refletir aí na sua mente, né? De reflexão, uma perguntinha.
Se você estivesse no lugar de Estevão, o que sua fé demonstraria ao mundo? Se você estivesse no lugar de Estevão. A história de Estevão aqui, perguntinha para você mesmo, tá? Para você responder para você mesmo. Então, o Estevão, ele era um dos 7 escolhidos para servir ali as viúvas, para servir ali os necessitados da igreja, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Ele foi escolhido porque ele era o quê? Cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Por isso ele foi escolhido para essa missão. Mas a sua vida não ficou restrita à assistência social. Ele pregava com poder quando ele pregava a palavra de Deus. Ele realizava sinais, ele realizava maravilhas, o Estevão. Mas o inimigo aqui se levantou. O inimigo se levantou. E se levantou forte contra a vida de Estevão. Algumas pessoas ali da sinagoga, você lê o texto, você vai ver que eles começaram a debater com ele. Mas eles não conseguiram resistir à sabedoria que o Espírito Santo dava para o Estevão. Que o Estevão era cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo dava sabedoria para ele. Então o que eles fizeram? O povo ali, que murmuravam, eles conspiraram, eles se levantaram, se conspiraram ali, levantando ali falsas acusações de blasfêmia. E ele foi levado ao sinédrio, foi levado ao tribunal religioso ali, o Estevão, por causa dessas acusações mentirosas que o diabo levantou ali. E Estevão ali, ele fez um discurso ali, inspirado, né? Ali no tribunal ali, Estevão, ele apresentou um discurso poderoso. Em Atos capítulo 7, você lê ali inteiro, você vai ver que o Estevão, ele não se defendeu pessoalmente, o Estevão. Mas ele contou a história de Israel ali dentro do capítulo 7. Ele contou a história de Israel, mostrando como o povo de Deus frequentemente rejeitava os profetas e resistia ao Espírito Santo. No finalzinho ali, ele os acusou, né, de serem semelhantes aos seus antepassados. Por quê? Porque o povo antepassado havia traído, havia maltratado ou matado ali, né, vamos dizer assim, matado, né, logo ali, o Messias. Povo rebelde. E ali Estevão, então, a gente vai estar aqui na parte onde o Estevão, ele, diante daquela situação, sendo apedrejado, né, lixado ali pela turma, pelo povo, o Estevão ali, quando as palavras dele, né, cresceu, né, ali dentro, provocou fúria naquele povo. E o Estevão, ele fixou os olhos no céu, como eu acabei de ler esse versículo, quando nós iniciamos a palavra de Deus, que ele olhou para os céus, e ele fixou os olhos ali no céu, e você sabe o que Estevão viu, que aquela versículo acabou de dizer para nós? A Bíblia vai dizer ali que Estevão, ele viu a glória de Deus. E a Bíblia vai dizer, naquele mesmo versículo que eu comecei lendo, que Estevão viu Jesus, o nosso Salvador, à direita do Deus Pai. Mesmo ele ali sendo apedrejado, as pedras batendo na cabeça dele, ele teve o tempo dele fazer o quê? Na hora, ele não teve tempo de xingar, não. Ele não teve tempo de reagir, de murmurar. Não, a melhor coisa que Estevão fez, se você ler lá no capítulo de Atos, capítulo 7, versículo 60, você vai ver que o Estevão, diante da dor, do apedrejamento, olha o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo diante de dor, cheia de sofrimento. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não blasfema. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não murmura, ela não reclama. O Estevão ali sendo apedrejado, no capítulo 7, no versículo 60, a Bíblia vai dizer que o Estevão, ele orou ao Senhor. Ele falou assim, Senhor, não lhes imputes este pecado. Olha, ele orou pelo povo que estava maltratando ele. Ele orou pelos inimigos que estavam apedrejando ele. Ele podia falar, Deus, vinga os meus inimigos. Deus, mata os meus inimigos. Né? Não, ele orou, ele clamou ao Senhor para que o Senhor não lhes imputasse esse pecado sobre eles, porque seria, com certeza, uma condenação muito grande para aquele povo rebelde. Então ele orou ao Senhor ali ainda. Ele entregou o seu espírito naquela oração
Ele entregou o espírito dele ao Deus Todo-Poderoso. Ele entrou na presença de Deus diante de tanta dor e diante de tanto sofrimento. O Estevão entrou ali na presença de Deus. Sabe de uma coisa que eu penso aqui? O inimigo, muitas das vezes, ele deseja silenciar você. Ele deseja me silenciar para que você não venha ter essa comunicação com o Pai. E como que ele silencia? Ele quer ver você reclamando, murmurando, xingando. Em vez de estar orando, falando com o Papai do Céu, dando graças a Deus por você participar dos planos, dos projetos de Deus na terra e por uma eternidade. Então o inimigo, ele deseja nos silenciar. A mesma oposição enfrentada aqui por Estevão naquele dia, a mesma oposição que Estevão enfrentou, é a mesma que você e eu hoje estamos enfrentando. É a mesma. Ainda que de formas diferentes, mas é a mesma. O diabo, o inimigo, ele tenta nos calar com intimidações. O inimigo tenta nos calar com mentiras e com circunstâncias adversas. Por quê? Porque ele sabe que a nossa fé e o nosso testemunho tem um poder de impactar o mundo. Quando você fala com Deus diante das suas lutas, dos seus problemas, você, em vez de você criticar, acusar, xingar, murmurar, você fala com o Papai do Céu, como fez Estevão, você está cheio do Espírito Santo. O inimigo não quer ver isso, ele quer roubar isso de nós. E de Estevão ele não roubou, não. Eu espero que ele não roube de você e nem também venha roubar de mim. Essa intimidade que você tem com Deus. Então aqui a gente faz uma aplicação para nossas vidas. Quantas vezes o inimigo tentou paralisar você, que está ouvindo essa mensagem? Quantas vezes o inimigo já tentou paralisar você? Parar, fazer com que você pare, seja com medo, seja com dúvidas, seja com perseguições. Quantas das vezes o inimigo já tentou te paralisar? Lembre-se, assim como Deus sustentou Estevão ali, lembre-se de uma coisa, Deus está ao seu lado. A oposição pode parecer grande, as críticas, os falatórios podem ser grandes, mas o poder de Deus em você é maior. Por isso que a Bíblia fala que maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então Deus é poderoso para nos salvar. Embora nós olhamos aqui e vemos que Estevão, ele perdeu a vida, porque tem muitos que vai pensar assim, né? Poxa, mas que Deus é esse que ele orou, clamou, e mesmo assim Deus perdeu a vida? Estevão perdeu a vida, né? Embora ele tenha perdido a vida terrena, marca isso na tua cabeça. Estevão perdeu a vida terrena, mas ele venceu o mundo espiritual. A sua visão do céu aberto revela que mesmo em nossos momentos mais difíceis da nossa vida, aqui nessa terra, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, está presente. E a vitória final, não é a vitória da ficar aqui, a vitória final é garantida para os que permanecem firmes na fé. Aos olhos carnais ele perdeu, mas a vitória foi grande, porque é melhor você morrer aqui na terra e morar no céu eterno com Deus, do que você ganhar vida aqui na terra e perder a tua salvação. O que adianta granjear toda essa terra e perder a tua salvação? Então aqui para nós aprendermos, não importa o que você está enfrentando, não importa o que você enfrenta. Sabe por quê? Porque Deus já preparou um final glorioso para aqueles que o amam. Deus já preparou algo maravilhoso para você, para uma eternidade. O mundo pode tirar muitas coisas de mim, pode tirar muitas coisas de você, o mundo, que o mundo já é do maligno, mas jamais o diabo vai roubar a nossa eternidade com Deus. Jamais. Marca isso no teu coração. Não abra mão da eternidade para com Deus. O mundo pode te até estragar, mas a tua fidelidade com Deus não pode roubar de você. Olha o exemplo de Estevão, o diabo ali predejando, os inimigos ali predejando, levantaram falsas calúnias, levantaram mentiras, blasfema, falando que ele blasfemou contra Deus, e meteram pedra. Mas Estevão ali, os olhos olhados para o céu, cheio do Espírito Santo, viu os céus abertos. Morreu? Morreu. Mas que glorioso, né?
Que glorioso morrer desse jeito, vendo os céus abertos, vendo o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele viu o Deus vivo lá com os céus abertos, né? Pastor, mas em vida ninguém, mas ele já não estava vivo, ele já estava ali partindo para a glória, né? Aqui a gente vemos aqui também o significado espiritual dessa mensagem. O céu aberto. Quando Estevão viu o céu aberto ali, o que isso simboliza para nós? Isso simbolizou para nós o acesso direto ao trono de Deus. E esse acesso foi garantido por quem? Pelo único homem que esteve nessa terra, o Senhor Jesus Cristo. Foi garantido pelo nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse livre acesso ao trono de Deus, ele viu Jesus, o nosso Salvador, em pé, do lado de Deus. Algo raro nas Escrituras Sagradas, né? Normalmente Jesus é escrito sentado à direita do Pai, mas aqui não, aqui está dizendo que ele está em pé, como se estivesse recebendo, né, ali e honrando ali o Estevão. Os céus estavam abertos. Então isso nos mostra que o nosso Deus, o Deus que nós servimos, ele nunca nos abandona, nunca. Ele vê a sua dor, ele vê a nossa dor, ele vê o teu esforço, ele vê o nosso esforço. E ele está conosco em todas as batalhas espirituais que você está enfrentando. Por isso, não abaixe a cabeça, não desista, não deixe o inimigo tentar tirar aquilo que você tem, que é a tua fé em Deus, a tua confiança em Deus. A gente vemos aqui nessa história que tem uma grande luta espiritual por trás dessa mensagem, por trás dessa história. Uma grande luta espiritual, né? Se você olhar, refletir bem, ler bem o texto lá, os contextos, a história, você vai ver que batalha que Estevão teve ali. Espiritual. E espiritual, que a física é fácil. Você vê só um homem sendo apredejado e o sangue saindo. Mas se você buscar a profundidade da mensagem, da história espiritual, você vai ver que é uma grande luta que teve ali. A morte de Estevão não foi apenas um evento ali humano, um evento que ocorreu. Não foi isso. Ali foi uma batalha espiritual onde o diabo tentou silenciar a mensagem do evangelho. Ele queria que Estevão calasse, que ele não pregasse a palavra de Jesus, que Jesus tinha deixado, a palavra de salvação. Ele queria que se calasse. Mas o sangue de Estevão não foi em vão naquele dia. Foi o primeiro mártir, o primeiro que morreu ali pelo evangelho. Não foi em vão. Ele foi a semente para a expansão da igreja que nós estamos vendo nos dias de hoje. São muitos os pregadores que falam da mensagem de Estevão. Igrejas crescem a todo momento, nós vemos igrejas grandes crescendo, mas isso não é ao ser humano, isso não é da agora do fim, isso começou lá atrás. Se esses homens fossem que nem os homens pregadores de hoje, o evangelho talvez não teria prosseguido, teria sido barrado naquele tempo. Porque homens como Estevão, homens como Pedro, homens como o apóstolo Paulo, homens como os discípulos e apóstolos, que deram suas vidas pelo evangelho, não deram a vida deles, não foi por carro, não foi pelo ouro, não foi pela saúde deles, não foi por comida, não, foi pelo evangelho, por uma coisa eterna. Homens como esses, nos dias de hoje, meu filho, eu falo por mim mesmo, eu duvido, talvez eu tivesse essa ousadia que tiveram os discípulos e os apóstolos naquele tempo. Graças a esses homens de fé, valorosos por Deus, porque foi selecionado e escolhido pelo Salvador. Por isso que venceram naquele momento. Eu fui escolhido por Deus, mas eu fui escolhido por uma etapa menor. Porque eu tenho certeza que Deus, ele sabe, cada um de nós tem um fardo que nós aguentamos carregar. Você carrega o teu fardo, você sabe o tanto que você suporta, e Deus sabe o tanto que você suporta. Ele não te dá um fardo além daquilo que você não pode carregar. E Deus deu esse fardo para Estevão, deu fardo para Pedro, que foi ali também morto de ponta cabeça na cruz. O apóstolo Paulo, que foi decapitado. Tiago foi decapitado à espada. Então aqui, o inimigo queria silenciar a mensagem do evangelho em Estevão. Mas o sangue de Estevão não foi em vão. O sangue dos discípulos, dos apóstolos, não foi em vão. Eles foram a semente para a expansão da igreja nos dias de hoje, do evangelho. Após a morte de Estevão,
Os cristãos, eles foram dispersos e levantaram a palavra, né? Levantaram a palavra que estava embaixo, começou a subir. Levaram a palavra a muitos e outros lugares. Até chegou aqui hoje. Senão nós não estaríamos falando deles. O que isso significa para nós hoje? As dificuldades que enfrentamos têm um propósito maior. Para mim e para você, tem um propósito maior. Quando nós permanecemos fiéis a esse Deus, mesmo em meio à perseguição, escute o que eu vou dizer para você. Quando você permanece fiel, confiando em Deus, tendo fé, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio ao sofrimento, o nosso Deus, o Deus que você está servindo, ele transforma a tua luta, as nossas lutas, em um testemunho que impactam outras vidas que estão em volta de nós. Então eu creio que não foi em vão. Não foi em vão o que aconteceu. A oração de Estevão foi forte ali. Em vez de reclamar, né? Ali ele clamou a Deus. Quando o Estevão ali, ao pedir ali, vamos dizer assim, que Deus perdoasse os seus inimigos, na oração que ele fez, Estevão, ele demonstrou o amor de quem? Ele demonstrou o amor de Cristo. Até o fim, ele ficou ali demonstrando o amor de Cristo, o exemplo que Cristo deu para eles. Esse tipo de amor é o que desarma o diabo, o inimigo. É esse tipo de amor. Esse tipo de amor revela o poder transformador do evangelho nas nossas vidas. A história de Estevão aqui nos ensina a viver com um propósito, a viver com coragem, a viver com fé inabalável, a viver com um amor verdadeiro do Senhor Jesus Cristo. Essa história nos desafia a olhar para além das circunstâncias e fixar os nossos olhos no céu, aonde está o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O inimigo, ele quer te calar, ele quer nos calar, mas Deus nos dá força para vencer o inimigo. Vou fazer um apelo para você que está ouvindo a mensagem do outro lado. Hoje, escolha permanecer firme como Estevão. Isso é um apelo que eu faço para quem está ouvindo essa mensagem, está passando por grande luta, tribulação, já não aguento mais, não vou jejuar mais, não vou orar mais. E que Deus é isso? Para de murmurar. Você hoje tem a oportunidade de escolher permanecer firme como Estevão esteve firme. Enfrente as batalhas sabendo que o céu ele está aberto para você. E que o nosso Senhor Jesus Cristo está ao seu lado. Mesmo que o mundo tente tirar tudo de você. Lembre-se, a glória eterna com Deus é a nossa verdadeira vitória. É a glória com Deus. Para mim terminar, eu vou deixar um versículo da palavra de Deus para você meditar dentro desta mensagem, aprendendo com a Bíblia. Aqui em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, está escrito assim: Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Você viu o que ele está falando? Para ser o quê? Fiel. Até quando? Até a morte, como Estevão foi. E o que você recebe com isso? Estevão morreu, mas ele recebeu a coroa da vida. É o que você quer? Então tem que permanecer fiel, porque Deus ele está com a coroa para te dar, porque está escrito: e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Isso não é maravilhoso? Isso não é glorioso para nós? Não é para isso que o evangelho foi trazido até nós? Não foi por ouro, não foi por prata. O evangelho chegou a nós pelo sangue do Senhor Jesus Cristo e pelo sangue de outras vidas. Mas o principal sangue é do Senhor Jesus. Chegou até nós. Em nome de Jesus. Vamos orar para nós terminar essa mensagem. Em nome de Jesus. Isso traz força para você, eu tenho certeza. E para mim também. Uma mensagem dessa. Senhor, meu Deus e amado e soberano Pai. Senhor Deus Altíssimo. Senhor, nos ajuda-nos, ó Deus, a ter a fé de Estevão, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que possamos, meu Deus, enfrentar, Senhor, as nossas lutas, meu Deus, com coragem, meu Deus. Sabendo, meu Deus, que o Senhor está conosco, ó Pai querido.
Nos ajuda, Espírito Santo, a lutar. Que o nosso testemunho, meu Pai, seja um testemunho que glorifique o teu nome, Senhor. Um testemunho, meu Deus, que inspire outros, meu Deus, a permanecerem firmes na caminhada, Senhor. Pai, que esta pessoa que está ouvindo esta mensagem seja fortalecida pelo Espírito Santo, que ela seja cheia, meu Deus, assim como esteve cheia da tua presença. Não cheio que eu digo, meu Deus, de ficar rodando, pulando, salteando. Não, não. É cheio, meu Deus, do Espírito Santo como teve Estevão. Aqui eu não vi Estevão pulando, rodando, gritando, pulando ou caindo de costa. Eu vi Estevão cheio da tua presença, meu Deus, suportando, meu Deus, as pedras, suportando, meu Deus, as acusações, suportando os inimigos, orando pela vida dos inimigos, Pai. Que nós venhamos ter, meu Deus, essa presença gloriosa do Senhor, sermos cheios do Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo, Senhor, que tem sabedoria, que tem, meu Deus, força e poder para nos ajudar. Pai, em nome de Jesus, é que nós oramos e sabemos que o Senhor vai nos ajudar a permanecer firme nesta caminhada, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a Irmandade e os irmãos, em nome de Jesus. Compartilhe o link que vai ser feito pelo YouTube logo após esse áudio também, em nome de Jesus. Se você que está ouvindo no YouTube, compartilhe o link, se inscreva no nosso canal, comente no YouTube o que você achou da mensagem, deixa o seu like lá, né? E sua pergunta ou pedido de oração. Que Deus abençoe. Amém. Ele ainda vai orar.